Fala pra gente, assim, como é esse método, explica um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Ótimo, né? Então a gente precisa entender, antes de entender o método Rashwa de meditação, entender o que significa meditar, né? Meditar é você encontrar esse estado de observação que vai além dessa mente que critica, que julga, que acha. Por isso que é uma ferramenta para todas as pessoas, né? Quanto mais cedo você aprender a se observar dessa forma, melhor ainda, né? É Uhum. você justamente estar mais próximo desse eu que eu estava falando agora há pouco, né? Dessa luz. Então, quando você pratica técnicas de respiração, por exemplo, você vai desacelerar a sua frequência cerebral para equilibrar mais ainda, né? Integrar esses hemisférios cerebrais para que eles possam trabalhar, essas mentes possam trabalhar em equipe. E uma vez que eu desacelero e integro, eu entro em estado meditativo. Então, entrar em estado meditativo, beijo, Raquel. A Raquel tá dizendo aqui, ataque arrasa na meditação. Imagina que a gente ama tanto que a gente pratica, que a gente ensina que, né? Uhum. Então, uma vez que você entra em estado meditativo, você está com as mentes equilibradas. Então, o tempo presente, passado e futuro, eles entram em equilíbrio. Porque quando está em desequilíbrio, né, quando essa frequência cerebral está mais desacelerada no nosso dia a dia, a gente tem a tendência, é como se a gente navegasse nos extremos. Imagina um rio. Uhum. Você está num barquinho, em vez de você navegar mais nesse equilíbrio ali no meio, você vai para um deserto emocional para um caos emocional. Então, as pessoas tendem a flutuar mais pelas suas emoções, né? Quando não pratica nada, nenhuma técnica de meditação, Uhum. ou no dia a dia, no estresse do dia a dia. Então, esse passado e futuro, ele fica em desequilíbrio dentro da pessoa, fazendo com que ela acredite, aquela mente acredite que coisas do passado poderão se repetir no futuro, então causando vários É sintomas. desconexão, né? A Então, pessoa tá simples atos, desconectada, né? isso, o Uhum. simples ato de respirar e meditar, independente do método, da técnica, já vai ajudar essa pessoa a conquistar esse patamar de equilíbrio. E por que eu digo conquistar? Porque chegar nesse equilíbrio é fácil. Eu posso fazer uma técnica aqui, a pessoa vai desacelerar, nossa, fiquei equilibrada. Mas esse conquistar requer prática, né? É manter, né? Como um Sim. atleta que ganha condicionamento praticando, né? Todos os Uhum. dias. Então, encontrar esse patamar de equilíbrio já vai ajudar a pessoa a ser uma pessoa mais observadora. O que é ser observadora? É você ter a capacidade de observar o que você está pensando, o que você está sentindo, sem esse julgamento, sem esse criticismo. É se observar de uma forma mais profunda, porque quando eu desacelero e entro nesse patamar de equilíbrio, eu vou lá para a minha vozinha da intuição, eu vou lá para esse meu corpo intuitivo, observar esses corpos, como eles estão. E dentro do método Rashwa, dentro do primeiro módulo de meditação Rashwa, que temos um caminho, né, dentro do método Rashwa, mas dentro desse primeiro módulo, o aluno ele vai ter todo o entendimento teórico, todo o conhecimento de como funciona esse corpo em todos esses níveis. Então, você vai aprender o que é meditação, vai aprender sobre frequências cerebrais, você aprende sobre os ciclos do sono, vai aprender sobre esse cérebro, e desde a primeira aula você vai começar observando essa primeira camada que tem contato com o mundo exterior, que é o nosso corpo físico. Só que você vai para esse ponto de observação da intuição, observar esse corpo físico, pegar informações desse corpo físico e ter uma ferramenta para equilibrar esse corpo físico. E uma vez que você Sim. consiga perceber, equilibrar, já entender os sinais que esse corpo passa para você, porque tem toda essa psicossomática, né, de começar a entender, Uhum. peraí, dependendo de um pensamento e um sentimento que eu tenha não legal. Oi, Vitor, tem um monte de gente entrando, Vitor e Vitor aí. Eu tô vendo. Uhum. Sim. Dependendo desse pensamento e sentimento não legal, vai chegar uma hora que vai desequilibrar
o meu corpo energético vazando ali, digamos, para o corpo físico em forma de uma patologia clínica. Então, eu começo a Sim. observar a origem, né? E aí você vai a cada aula, como se você descascasse uma cebola, né? E essa cebola é você. E aí eu vou ensinando depois sobre o que é energia, vou ensinar sobre essas portas de entrada e saída de energia no organismo, vou falar sobre esse sistema energético, os chakras, e Uhum. aí você vai aprender a ir para esse ponto de observação, observar a sua energia, o seu corpo energético, pegar informações e ter outra técnica de meditação para equilibrar essa parte ou mantê-la em equilíbrio. Aí você, uma vez que aprendeu a observar esse corpo físico, a desacelerar, a cuidar de toda essa parte física e energética, eu brinco que a primeira aula é como se fosse Novalgina, que você toma para aliviar os sintomas, né? Porque a emoção é infecção. Ali, quer dizer, a causa da emoção é infecção, a emoção é Sim. só o sintoma. Na segunda técnica, que é de corpo energético, você toma uma vitamina C, mas aí você precisa ir para a terceira técnica do corpo emocional, tomar um antibiótico, né? Que não adianta tomar a Novalgina sem tomar um antibiótico. E aí você pode Gostei. aprender um pouco mais e ir para esse ponto de observação, observar esse corpo emocional. Então, é uma aula onde eu vou explicar desde quando a pessoa. Raquel, desde que a A pessoa Raquel nasce, gostou da Novalgina. desde que a pessoa nasce, desde zero, para que ela possa entender quando essas emoções entraram, o que são emoções, como surge uma Uhum. emoção, toda essa dinâmica dos relacionamentos. Eu vou explicar sobre os dramas de controle, porque cada técnica que a pessoa aprende dentro do método, ela precisa entender e conhecer essa camada para saber como usar essa técnica e saber também se ela precisa daquela técnica naquele momento. Que tem isso, né? Também as É, pessoas acham porque que vão muito nessa coisa, né? Assim, todo mundo está meditando, então vou meditar vou também, vou meditar fazer isso qualquer aqui, coisa. assim, tenho que fazer isso, né? Né? É E bem eu estou interessante. Pessoal, precisando pode de. fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade. Manda pergunta que a Tati responde. Então, nesse primeiro módulo, você aprende várias técnicas de respiração e 5 técnicas de meditação. Então, eu falei da primeira técnica de meditação do corpo físico, corpo energético, corpo emocional. E aí a gente pode ir para o corpo mental, onde eu vou ensinar toda essa parte mais profunda da mente, o checklist mental, volto nas frequências cerebrais. E aí essa técnica de descanso mental que o aluno aprende nessa aula é o que talvez tenha criado tal mito de que meditar Uhum. é parar de pensar, só que não, né? Se a gente Pois parar é. para Uhum. Sim. raciocinar, a gente só para de pensar se tiver morte cerebral. Uhum. Mas por que as pessoas falam isso? Porque dentro lá das frequências cerebrais, dentro lá dos ciclos do sono, por exemplo, quando eu desacelero a minha frequência cerebral do estado de vigília beta, que é como nós estamos agora, para alfa, e eu só entro em estado meditativo quando eu saio de beta para alfa, eu estou no sono REM, onde eu tenho esse movimento rápido dos olhos, onde nós processamos ali o nosso inconsciente, sonhamos, então nós recebemos imagens na nossa tela mental. Então, tem técnicas de meditação que vão ser feitas em alfa. Então, a técnica, por exemplo, energética, a técnica intuitiva, emocional, ela é muito mais em alfa. Mas técnica de descanso mental, ela acontece nessa frequência de sono não REM, onde você desacelera mais ainda a frequência cerebral. Então, você vai para uma frequência onde você não recebe imagens na sua tela mental. E por não receber imagens na tela mental, dá aquela Algo sensação de vazio, de que de você não pensamento. parece que para de Uhum. pensar. Sim. E é uma técnica de descanso profundo que nós precisamos, porque ao longo do dia, é, nossas membranas celulares são danificadas pelos radicais livres. Então, a gente precisa desse descanso profundo para regenerar. Uma boa noite de sono passa pelo sono REM e o sono não REM. E nós Uhum. podemos repor de alguma forma usando técnicas de meditação, né? Como se a gente também passeia por essas frequências cerebrais meditando, só que com uma grande diferença, que você faz isso de forma consciente. E aí, Sim. para E é.
Pode falar. Pode falar. Não, eu quero falar que para Não, fechar o curso. hum, Quer falar? Pode vai, falar. vai. Não, fala você, vai. Se deixar, eu vou Conclua. embora, né? Vai. E para fechar o curso, esse primeiro módulo, claro, o aluno aprende a técnica da camada intuitiva, que, embora desde a primeira técnica, ou seja, qualquer técnica de meditação, já te leva para essa intuição, porque você já vai para o observador, você já será intuitivo observando o seu corpo físico, já será intuitivo observando o seu corpo energético, emocional e mental. Mas essa é uma técnica que, além de te levar para a camada intuitiva, você vai de profundo encontro a esse plano espiritual, de encontro com esses mestres interiores, a esses mentores. Então, dependendo da sensibilidade de cada aluno, né, e das crenças de cada aluno, então ele vai acessar esse plano Acessar, né? espiritual para poder justamente estar cada vez mais alinhado e afinado com esse eu que a gente falou lá no início da Com live, essa luz, né? Com com a essa acende, luz e trazendo manifestar essa essa luz. luz. Então, Racha, Sim. esse é o primeiro módulo do primeiro curso de meditação, mas nós temos o módulo 2, que vamos trabalhar mais a fundo na filosofia, outras energias, o módulo 3, onde vamos trabalhar nos planos astrais, planos mentais, né? Então tem todo um caminho muito bonito que Vera Calvé, que foi a nossa criadora do método Racha, que já nos deixou em 2020, deixou de forma física, mas continua aprendendo, estudando com ela até hoje. Claro, 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 Isso tá mesmo. presente, Em né? meditação, no plano espiritual, ela continua sendo a minha grande mestra, me ensinando, né?